Trabalho aqui semanal de crescimento mútuo, de expansão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. E você que está chegando agora aqui, estou vendo aqui Rosana, Eleandro, Demore, né? Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. Se puderem chamar mais pessoas. Hoje nós vamos fazer uma masterclass aqui falando sobre esse tema, que é um tema que eu gosto tanto, né? Sobre a questão do autodesenvolvimento, autoconhecimento, mas agora evocando a felicidade. Então, se você ainda não conhece os meus trabalhos, tá aqui, pode nos seguir no @dr.eduardohack ou também, né, na nossa plataforma, que é a do YouTube, tá lá, Instituto Hack, nosso crescimento e evolução. O pessoal de Santa Catarina aqui entrando também, sejam bem-vindos. E eu quero, nesse momento de início aqui da nossa Masterclass, começar com vocês com algumas perguntas provocadoras, porque o tema, né? Vamos falar como construir uma felicidade, mas vamos partir de um princípio aqui. O que que é a felicidade? Né? Será que você já teve a oportunidade de pensar sobre isso? Porque, sinceramente, todo mundo, direto e indiretamente, mais cedo ou mais tarde, ou o tempo todo, está mirando num alvo, e esse alvo chama-se felicidade. E o que que é ser feliz para você? Né? O que que significa isso? Qual é o peso disso de felicidade que tem isso na sua vida? Né? Algumas pessoas confundem com sucesso, algumas pessoas confundem com tantas coisas, e a felicidade é uma coisa inerente para cada uma das pessoas, mas eu quero colocar algumas pesquisas, alguns estudos para vocês ao longo da nossa noite, materiais mundiais, para entender como é que a gente pode conseguir ser mais feliz. Eu acho que a pergunta que é tão importante quanto o que é ser feliz para você, e nós já vimos que isso é diferente para cada um, é sobre: será que todas as pessoas têm o direito de ser feliz? Será que todo mundo tem isso? E aí, nós estamos construindo uma sociedade que nós acreditamos, muita gente acredita que todo mundo tem que ser feliz. E eu estou aqui para falar para você que não. Parte da tristeza, do problema mundial é exatamente não. Nem todo mundo, ou todo mundo não tem que ser feliz. Agora, o direito que nós temos é de buscar a felicidade. Agora, ser feliz, nem todo mundo. E essa já é uma máxima que a gente vai conseguir explicar boa parte dos problemas que nós temos no mundo, porque muita gente acha que tem que ser feliz. E aí começa o grande problema, porque veja, a felicidade ela está relacionada a instantes, ela está relacionada a momentos, ela está relacionada àqueles segundos, tá? De êxtase, de vibração, de contento, de euforia, tá? Então ela não é uma constância. Inclusive, nós temos aí um outro detalhe, porque exatamente como nós vimos nos canais midiáticos, nas redes sociais, né, aquelas pessoas sorrindo, aquelas fotos, aqueles flashes, a gente acaba criando uma concepção na mídia de que as pessoas, e que o mundo está ali de forma estática, sorrindo e feliz o tempo todo. E parte do problema de hoje, com relação a sentimentos, emoções, depressão, inclusive, tem relação com comparação. E a comparação te coloca num formato totalmente oposto ao conceito de felicidade. Você fica se comparando o tempo todo, e como é que essas pessoas estão sempre felizes? Elas estão sempre para cima. Não é. É a impressão que dá, mas não é isso que acontece. Então, meus caros, parte disso que a gente está falando aqui também tem relação com pensamentos. Eu separei uma frase aqui, tá? Que diz assim, ó, da Elide Silva de Olho. Ela diz assim, ó, presta bem atenção. A felicidade do passado é para ser lembrada, e a felicidade do presente é para ser vivida, e a felicidade do futuro é para ser almejada. Seja bem-vinda aí, minha mãe também, não tinha visto ainda. Então, meus caros, olha que sensacional. Os pensamentos futuros, tá? Ou seja, os pensamentos também do passado, eles podem gerar isso também, de felicidade. Né? Você pode acionar aí nas suas gavetas, nos seus baús, nas suas memórias, né? Vários momentos de conquistas, de celebração, de sucesso, sei lá o que que te coloca nesse estado de emoção, de felicidade, mas você pode sim se conectar
exatamente com isso. E aí, quando você pensa em algo também no futuro de forma positiva, quando você pensa em algo, né, que está lá, que é um grande propósito, algo que você quer realizar, que você quer conquistar, que você quer viver, isso também pode conectar com uma coisa chamada felicidade. Então, meus caros, nós podemos não estar vivendo um momento de felicidade. Nós podemos, inclusive, estar vivendo um momento de dificuldade, de tropeços, até de dor. Mas se você se conecta através do pensamento com um passado glorioso, com momentos que trouxeram felicidade, ou com um futuro, isso pode te colocar, tá, num momento de vibração total. Isso te conecta com felicidade, só de estar pensando. Agora, além de pensar no futuro, se você viver um propósito, também você se conecta com felicidade, tá? Isso significa você pertencer a algo maior, seja por filantropia, seja por fazer algo, um legado, deixar algo em prol da sociedade, deixar algo em prol do mundo. Então, você também vive felicidade quando você se conecta e quando você se doa ao outro. E eu estou dizendo aqui para vocês que é para tomar um cuidado de não ficar somente é, procurando, buscando, enfim, para não ficar somente pensando no passado ou só no futuro e esquecer do presente. Sabe assim, deixar de viver o processo e o momento exato. Seja bem-vindo aí, Rondinelli, Carlinhos. Eu estou falando aqui de você amar o presente, vivenciar o processo, viver aquilo que você passa todo santo dia, tá? Eu estou falando aquilo também sobre o caminho, amar o caminho que você vive. Por que é importante falar isso? O pessoal me pergunta assim, poxa, sabe aquela pessoa que ela está num show, mas nem no show ela está, porque ela tem que estar gravando, ela tem que estar filmando, ela tem que estar ali fotografando, mas ela não consegue nem curtir ou celebrar o momento presente. Então, isso também acontece com a nossa vida. Às vezes a gente fica tão na correria de algumas coisas, só com a mente no passado, só com a mente no futuro. O que que vai acontecer? Ou o que que aconteceu? E no fim, você não está aproveitando nem amando o momento do presente. Você acaba largando isso. Então, você não está no fim, mas o teu pensamento está. Você não está no passado. Você está vivendo o meio, o momento. E quanto melhor engajamento, quanto melhor for no presente, é melhor o teu resultado de felicidade. Então, meus caros, nós precisamos, é natural da raça humana, de desafios, de metas, de busca. Isso tem relação com os nossos seis autos. Nosso nível de autoconhecimento, nosso nível de autodesenvolvimento, nosso nível de autoconsciência e autorresponsabilidade, autoestima e autoconfiança. Isso tudo vai engrandecendo você e você vai tendo uma maior facilidade para ter felicidade. Isso também corrobora com as formas e a força de você poder ser uma pessoa cada vez mais grata, porque você está vivendo e buscando sempre o seu melhor para crescer e para evoluir. Então, a pergunta que acaba ficando assim muitas vezes para falar sobre felicidade, será que nós somos enganados? E eu quero comentar aqui para vocês de alguns estudos sobre isso que são relevantes. E um deles tem relação com a obra do jeito Harvard de ser feliz. E outra obra também, O Mundo é um Grande Marketing da Felicidade. Porque, veja, vou falar aqui agora com um professor de marketing, né, que lecionou muitos anos sobre isso. Depois de muitos anos lecionando, de muitos anos entendendo essas concepções, a gente percebe que as necessidades, os desejos, né, eles são amplamente criados assim por criar uma demanda, por gerar algo que às vezes nem fazia parte da tua mente. Então, criou-se concepção de que você precisa estar formado numa graduação para depois você casar, para depois você comprar uma casa, para depois você comprar um carro e você fazer tais tipos de viagem, você fazer tais coisas.
e que aí você, né, estando naquele tal formato de roupa, naquele tal formato de vida, naquele tal formato, é que você vai ser feliz. Acho que a primeira coisa importante de falar para vocês, e com relação a essa obra do marketing, é o seguinte: o que que nos traz felicidade? Será que é realmente a ser casado? Será que é realmente ter filhos? Será que é realmente viver uma vida de adulto, assim, responsável, que honra os seus compromissos, que é ter tal tipo de salário, quer ter tal curso superior, quer ter tal tipo de religiosidade? Ou isso tudo foi colocado para a gente que nós temos que? Estou aqui para dizer para vocês que os estudos de marketing mais profundos que existem dizem o seguinte para nós, que o marketing ele quer vender uma coisa chamada insatisfação. E o que que significa isso? Significa que sempre, absolutamente sempre, você nunca vai estar repleto ou satisfeito com aquilo que você consome. Porque se você atingiu tal corpo ou tal formação nesse ano, no outro ano vai ter algo maior, melhor, que a nova moda dita. A própria obsolescência programada já fala sobre isso. A cor, o modismo do cabelo, do corte, da unha, da maquiagem. Todos os anos as coisas mudam e você fica defasado. Ou você vai mudando, 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 ou você não está dentro e você se sente fora. Só que a ideia é que você esteja sempre insatisfeito e continue comprando. Não é à toa que refrigerantes diet, eles têm sódio. E você, quando consome, você tem mais sede do que o normal. Não é à toa que as pessoas compram certos atalhos, para emagrecer, para ter tal tipo de roupa, e aí, de repente, no ano seguinte, aquilo já nada vale. Os próprios eletrodomésticos. Mas eu estou falando agora de conceitos que são colocados. Estou falando de conceitos que foram vendidos para nós, que é lá que você conquistando aquelas coisas, você vai ser feliz. E, na verdade, não é exatamente isso, né? Vocês sabem que não é. Isso aí foi colocado. E aí, na obra, O Jeito Harvard de Ser Feliz, da Sharon Ecker, ela diz exatamente uma situação sensacional. Que numa pesquisa, e isso inclusive gerou um curso, oi Cris, seja bem-vinda, gerou um curso em Harvard, ela diz o seguinte: você sabe onde você quer chegar, o teu sonho é isso, aquilo, aquele outro, como eu disse aqui, por exemplo, né, um carro, uma família, uma viagem, uma carreira, sei lá o que que você está sonhando, mas infelizmente ou não, nós começamos a entender que a forma de ser feliz é quando você conquista aquela coisa, quando você chega naquele nível que é o que você acredita que é você lutou para aquilo uma vida ou tantos e tantos anos. E essa obra ela vem falar de uma coisa totalmente diferente, que é o que eu estou falando para vocês aqui desde o início da live. É sobre você acordar segunda feliz e chegar no final de semana e estar dando pulos de alegria porque você fez coisas que você gosta de fazer. É sobre você não ter que ser feliz só quando conquista. Pelo contrário, eles provam cientificamente que para você conquistar aquele teu sonho, para você conquistar aquilo que você tanto quer, que é a tua meta, o teu objetivo, o teu sonho, é importante você ser feliz. É sendo feliz que você conquista, não é você conquistar para ser feliz, é inversamente proporcional. E essa obra ela fala disso. Então, quando você casa os dois conceitos de marketing, ele coloca isso, ó, cara, você tem que conquistar tal e tal coisa para ser feliz. Essa obra ela fala exatamente o contrário. Não, para você conquistar, é importante estar sendo feliz no processo, porque vai ser mais fácil de você conquistar aquilo tanto que você quer. Faz sentido? Então, gente, nós somos enganados. Existe um marketing da felicidade que acabou colocando, ó, é só sendo assim, de tal jeito, com tal corpo, com tal roupa, com tal carro, com tal carreira, com tal parte intelectual, que é só naquele momento, com tal nível de família, com tal nível de relacionamento, com tal. É um padrão colocado que você vai ser feliz. Mentira. Mentira, mentira, mentira. E estou aqui para dizer para vocês, se pegar estatisticamente falando, é pouca gente que tem isso aí tudo. Ou tem uma coisa e não tem outra. E faz grandes sacrifícios. E ainda tendo uma coisa ou outra, ainda é uma minoria. É pouquíssima gente que consegue chegar naquele nível
que é proposto daquele super corpo, daquela super saúde, daquela super carreira, daquela super relação financeira, diria que estatisticamente falando, é menor que uma margem de erro, é um desvio padrão. Então, nós somos enganados. Agora, se você começa a selecionar o que que te faz, o que te move, o que que te deixa feliz e te coloca nesse prumo, é outro conceito. É sobre você viver buscando algo que você exatamente quer e muito. Então, é diferente de você acordar segunda querendo que já seja sexta. É você já acordar. Ó, o Hilton aí, seja bem-vindo, meu querido. É você acordar e querer executar aquelas coisas porque você ama fazer aquilo. E isso já, segundo as pesquisas, corresponde com um negócio chamado felicidade. Mas eu quero falar aqui para vocês, tá, de outro estudo, que fala sobre a felicidade com uma curva de U, tá? Osni, seja bem-vindo também. E esse estudo, tá, ele aborda exatamente uma pesquisa aqui da Universidade de Dartmouth College, Estados Unidos, que ela menciona, né? Poxa, mas será que existe uma diferença de felicidade nos diversos ciclos da vida? E os cientistas constataram, tá, que diferentes faixas etárias e as vivências que eles têm, tá, nos colocam com mais felicidade ou menos. Então, quando falo um, é exatamente esse movimento aqui, ó, né? Então, nós temos aqui, vamos num topo aqui, 25 anos, que é uma- um, um pré-adulto, um adulto ali, já num formato inicial. Aí, numa maturidade já maior, plena, com os 45, seria o baixíssimo momento de felicidade. E o máximo, de novo, voltando aqui para o sorrisão, né? Vamos pegar como se fosse um sorriso, seu, 65 anos de idade. Então, 25, 45 e 65. Diz o estudo que esses dois ápices, esses dois picos, né? No começo de uma certa vida adulta e no final de uma certa vida adulta, seriam os pontos altos de felicidade. Então, volto a falar, um estudo sobre a felicidade numa curva de U. E o que que diz esse estudo? É que a energia, né, que se tem naquela fase da vida, as expectativas e as coisas que se vive no início de uma carreira, mas a concepção de mundo, o meio que se está, com as pessoas, recém-formado, iniciando carreira, etc e tal. E lá naquele final, já com outras reflexões, nós teríamos uma maior predisposição, uma preponderância, tá, de felicidade. E que no baixo ali, naquela carreira onde nós temos já filho com uma certa idade, né, um momento de carreira, complicações, pensamentos, eu digo aquela crise da meia-idade, momentos ali com renovação de vida, de carreira, profissão, grana, seja o que for, né? Que são os intempéries que contam nessa faixa etária, elas acabam de forma a complicar a compreensão e o sentimento de felicidade. Só que é um detalhe, essa pesquisa, né, que foi aplicada aí em centenas de países, né, e especialmente esses resultados, ela vem muito, tá, relacionado a países que têm um, uma boa qualidade de vida, tá? Então, um índice de renda per capita diferenciado, o índice de desenvolvimento com melhor qualidade. Ah, e também cidades pequenas que existe uma certa qualidade de vida também. Bem, o que nós entendemos como esse estudo aqui, ele não é um padrão, né, para países de baixo desenvolvimento, é que com exatamente 25 ou 65 anos de idade, nós tenhamos um aspecto tão alto de felicidade, especialmente na melhor idade, em países em desenvolvimento, porque veja, se nós pensarmos sobre as dificuldades que nós temos em termos de desenvolvimento humano, de qualidade de vida, de financiamento, de educação, de saúde, né, num país que não tem para tudo, inclusive na questão financeira de emprego, nem sempre essas pessoas são tão felizes. Mas há uma predisposição genética, até cultural, de alguns países terem uma facilidade maior de serem felizes, apesar das dificuldades.
Mas é importante comentar com vocês que existe esse estudo aqui, então, da felicidade em curva em U. Seria mais ou menos assim, ó, no começo da vida, ainda as coisas estão românticas e a gente tem energia, e aí existe uma predisposição psicológica para uma maior força de felicidade. Mas já na meia-idade, com alguns tropeços, com algumas dificuldades, já olhando aquele outro cenário que vem depois da meia-idade, uma complexidade, um baixo nível de percepção de felicidade, mas que, quando a vida guina por uma outra compreensão, com mais sabedoria, com outras possibilidades, as pessoas podem, então, estar voltando a ter um índice de felicidade muito maior, melhor, né? Uma coisa de seres humanos diferenciado. Perfeito? Então, gente, a ciência aponta que ser feliz tem menos a ver com a idade e mais a ver com o bem-estar. Porque, ó, pensa bem, 25, 65 vai ser mais feliz do que 45? Não significa exatamente, né? Mas tem uma forma de compreender o mundo e absorver. Que interessante, né? A gente fica mais feliz mais no começo e no final da vida. E no meio, às vezes a gente não percebe com os olhos, né, tão sorridentes como se fosse um emotion, tá? Quero falar aqui para vocês também de outro estudo, tá? E aí é interessante comentar com vocês que esse estudo aqui é o estudo de maior longevidade que nós temos aqui na história mundial. E ele faz uma inter-relação da felicidade com a qualidade das nossas relações. Esse é um estudo que ele começou em 1938, tá? Foi feito aí com 724 pessoas e ao longo dessas décadas todas aí, vou dizer aí quase 100 anos, tá? Eles foram entendendo o que realmente interferia para a pessoa ser feliz. E olha que sensacional, né? Nesse estudo que pegou aí gente de diversas nações e com diversas realidades, se concluiu que as infâncias felizes são importantes para as pessoas serem felizes, que elas sentem relação, porque os relacionamentos calorosos, afetivos, de união, de proteção, de segurança, né? De uma infância sadia, elas predizem relacionamentos saudáveis, enfim, e que você vai poder realmente desenvolver isso com mais facilidade numa vida adulta. Então, infâncias felizes, elas de fato são importantes e contribuem com uma vida de felicidade, né? Segundo elemento que se pesquisou, né, se concluiu dessas pesquisas aí de quase 100 anos, é que promover o bem-estar da próxima geração pode aliviar o sofrimento de uma infância difícil. Ou seja, quando as pessoas vivem em ambientes difíceis e passam para uma próxima geração, envelhecem, amadurecem, e elas tiveram uma infância que não foi das mais fáceis, elas têm a oportunidade, olha que sensacional, de estar orientando os novos adultos, os novos jovens, casa, trabalho, a serem diferentes. E, portanto, quando eles promovem esse bem-estar, né, para a próxima geração, tende a existir uma maior felicidade e poder ajustar as condutas daqueles que até então não faziam, por uma relação de percepção. Por óbvio, a gente começa a perceber aí que tem uma questão de ressignificação, um olhar mais atento, um olhar mais de aprendiz e melhora da sua postura de um protagonismo de mundo, né? Chama-se autorresponsabilidade. Seja bem-vinda aí também, Terezinha, Arnaldo também. Terceira conclusão do estudo, olha cá. Olha só, lidar eficazmente com o estresse traz benefícios para a vida toda. Isso tem relação com felicidade, gente. Então, assim, todos nós temos maneiras usuais de lidar com o estresse, tentar livrar um pouco da ansiedade. Mas algumas pessoas tendem a ignorar esses fatos, tendem a deixar de lado, né, esses incômodos e não enfrentar, né, não ir de frente, não pegar, como diria lá os antigos, o touro à unha e lidar com essas questões, lidar com questões desagradáveis que evoquem estresse e que evoquem também ansiedade. Então, quando a pessoa não encara, portanto, ela tem resultados que não são satisfatórios, parece uma mágica, mas não é, é uma fórmula muito concreta. E aí você tem uma tendência à infelicidade. Agora, se você
começa a lidar com responsabilidade, com vontade de querer melhorar, de forma eficaz, teu estresse, a tua ansiedade, os teus benefícios são grandes e eles vão, né, para uma questão então aí de felicidade. E esses trabalhos com prazo eles são muito importantes, né, para você executar e ter uma qualidade melhor, né, de vida. Ah, quarto elemento, quebrar maus hábitos no início da vida faz a diferença. Os hábitos, desde a tenra infância, adolescência especialmente, né, como fumar, atividade física, estudo, parte espiritual, enfim, todas essas que congregam a nossa evolução sistêmica, holística, integral, né, trabalhados aí nesses exercícios de roda da vida, exercícios do mapa da vida sistêmico, eles evocam uma maior probabilidade de você desenvolver uma vida mais sadia, uma vida mais feliz e, portanto, próspera também. Mas eu quero chegar aqui com vocês, no quinto elemento, que aí é uma coisa sensacional e a gente tem que falar muito sobre isso no que tange a questão da inteligência emocional. A felicidade, meus caros, e a nossa qualidade de vida tem total relação com o nível e com a qualidade das nossas relações pessoais. Ou seja, o tempo com os outros e a qualidade de tempo com os outros nos torna mais felizes. Olhando para as nossas vidas e podendo absorver e entender, né, as pessoas que completam a nossa vida, que dão a mão para nós, que podem rir conosco, que podem chorar conosco, segurar a nossa mão nas dificuldades, que se orgulham de ti, que te dão conselhos, que estão com você. Estou falando de habilidades sociais, de viver, curtir, ser feliz, tá? Essas pessoas nos deixam mais felizes. É isso que a pesquisa mostra. Tão importante quanto os outros, esse quinto elemento, tá? Ela vai muito numa linha da gente ser mais saudável, mais feliz, ter mais bem-estar, tá? Se sentir protegido, ter proteções contra quedas de humor, proteções contra momentos de fragilidade, dificuldade, enfim, aconselhamento, enfim. Eu quero dizer aqui que não são aqueles 5.000 contatos que você tem no Facebook. Não é nem sobre quantidade, é sobre qualidade das relações pessoais ao longo da vida. Qual é a sua qualidade no que se concerne isso, né? E é isso que exatamente importa. Eu diria aquela frase célebre: importa mais do que a guerra, é quem está com você no fronte da batalha. Não é sobre quem segura a sua lágrima, é sobre quem faz com que ela não caia. E é sobre quem não larga a tua mão, e que está com você em qualquer momento. Isso blinda, fortalece, reforça a nossa qualidade humana e é um dos itens de inteligência emocional. E aí que, pasmem vocês, é um dos itens mais importantes para a gente entender sobre felicidade. É estar acompanhado das pessoas que realmente valem, que comungam dos seus valores e que querem crescer e evoluir contigo. Tudo bem, meus caros? Estão gostando aí do conteúdo? Se está gostando, escreve aí, manda mais. Seja bem-vindo aí. Mamãe Hack saiu e voltou, beleza? Terezinha também. Escreve ou manda mais aí para entender que vocês estão gostando. É uma live, mas eu chamo de Masterclass para quem se empenha, faz com carinho, faz com amor. E é muita evolução para todo mundo. Pessoal, esse material, tá? Ele é feito com carinho, com evolução. Eu sei que tem alguém que você pode ter pensado aqui, que pode ajudar, que não está muito feliz, que não está entendendo, está num momento difícil da vida, às vezes não está com recursos para suportar esse momento. Eu, quando termina a live, eu posto aqui no feed. Faz uma forcinha. Eu passo horas estudando para isso aqui. Dá uma curtidinha, 10 segundos. Escreve lá um pouquinho, manda para alguém. O Instagram começa a entender que você está ajudando alguém, que é um material de conteúdo, e começa a alavancar os nossos resultados. Salva para ajudar alguém também, manda para alguém. Vamos crescer e evoluir juntos. E eu, olha só, presta bem atenção aqui. Eu sou tão partidário do conceito de ganha-ganha, que se você, além disso, fizer um print da nossa tela aqui, faz um print e posta, faz um print e coloca lá, ó, essa live valeu, tá valendo a pena por quê? Coloca lá, recomenda para alguém, escreve alguma coisa, mas não importa, me marca.
me marca, tá? Se você fizer isso, eu separei 4 presentes para vocês aqui. Eu sempre separo presentes, que é uma forma de agradecer, né? É minha gratidão, é minha honra por ajudar aqui. Olha aí, Indianara, seja bem-vinda também. Manda mais, Raque. Isso aí, né? Que bom. Olha só, eu separei, na verdade são 5, tá? 5 presentes. Olha só, presente número 1 e 2. Eu elaborei 2 testes. Um de índice de felicidade, tá? Com base no autor, agora que me fugiu o nome, mas o outro foi melhor ainda. Eu peguei, fiz um exercício aqui, tá? Do índice de felicidade global. Você sabe que tem uma pesquisa mundial que confronta países, que coloca lá no chinelo a questão do IDH, né? O índice de desenvolvimento humano é importante, mas qual é o índice de felicidade das pessoas do mundo? Pois é, com base, né, nesses materiais, nós elaboramos um segundo teste para saber em que pé que estaria hoje a tua felicidade em escala mundial, tá? Olha que legal, são 2 testes. Então faz o print e posta aí, porque a gente tem 5 presentes para ajudar nessa compreensão, nessa evolução, e eu faço questão de passar para vocês aqui tudo, né? Porque tem a meia hora aqui de fala, mas você vai ter materiais para poder crescer, para poder evoluir, para poder realmente atingir um outro nível de compreensão desse tema, tá? E aí eu preparei mais outros 3 presentes aqui, tá? Um outro presente, que é o terceiro aqui, uma mini sessão terapêutica com base nos melhores autores do mundo relacionados a esse tema. Você vai levar de 20 a 30 minutos para se conectar com isso e se trabalhar. E eu tenho certeza que vão virar várias chaves, tá? Então faz o print, posta aí, fica a dica. Quarto prêmio, quarto presente, quarto ganha-ganha, né? Achei um material aqui do Robert Waldinger e ele comenta exatamente esse estudo com mais profundidade. Ele é o grande autor desse estudo da longevidade com relação à felicidade. Tá ali um vídeo bacana, 20 minutinhos de aprendizado com o autor desse estudo todo aqui para vocês. E por fim, tá? O nosso célebre Dalai Lama, que é uma frase que eu vou citar aqui no final. Eu separei um audiobook para vocês sobre a arte da felicidade. Você que gosta de caminhar, lavar louça, sei lá, dirigir, fazer alguma coisa, aperta o play, vai ouvindo, vai crescendo, evoluindo, tá? Então, gente, faz o seguinte, faz o print, posta lá. É isso aí, Osni, você vai ganhar, Osni. É só fazer o print e postar, eu tô certo que vai ajudar você e pode ajudar outras pessoas, tá? E volta a falar, quando eu postar no feed, clica lá, comenta, manda para alguém, é isso aí, a ideia é impactar vidas e ajudar muito. A gente faz isso aí toda semana. Beleza? Manda mais? Posso mandar mais? Que agora, olha só, gente. Eu preparei para vocês, a gente provocou aqui, falou o quê, por quê, mas agora eu vou falar o como, tá? Como é que você pode construir uma vida mais feliz? E eu quero explicar para vocês como é que você pode ter uma vida mais feliz. Não vai ser uma receita de bolo, mas vão ser perguntas. E com essas perguntas, que vão para 6 variáveis diferentes, com base nas suas pesquisas, eu penso que você, quando você entender essas perguntas, você vai poder começar a entender o nível que está a sua felicidade nesse momento. Portanto, e eu fico muito feliz porque quando eu estudo isso e vou relendo e melhorando e trabalhando, eu percebo que os nossos treinamentos do Instituto Hack, ó, Annalise aí, seja bem-vinda também, que os nossos estudos, eles estão altamente consonantes com tudo isso aqui. E às vezes o pessoal fala, pô, Hack, mas eu fiz o teu trabalho lá e terminou e eu não tô tão legal como eu estava antes. Pois é, meu cara, mas você não continuou fazendo aquelas coisas que você aprendeu ali, você continuou? E essas perguntas, olha só, quem está aqui, ó, parte dessa galera que está aqui hoje aí, que eu mencionei os nomes, Osni, o Hilton, Analice, Thaline Janara, a Mamãe Hack, Patrícia, conhecem isso. Vocês vão ver que com essas perguntas, como é que tudo está em cada um dos nossos treinamentos. Porque a gente trabalha aqui, ó, a nossa farmácia cerebral e evoca uma questão chamada felicidade. Vamos lá, estão prontos para as perguntas? Olha lá, são 6 grupos. Grupo número 1, você já vai responder como é que você pode construir. Porque à medida que você responder mentalmente essas perguntas, você vai saber o que você tem que fazer. E o grupo número 1 tem relação com autoconhecimento e propósito. Olha que sensacional.
O que que faz te sentir realizado? Você sabe isso? Você sabe quais são os seus valores mais importantes? Quem não sabe ainda, aqui no Instituto Hack vai saber. Mas se não sabe, busca, meus caros. Busca entender os seus valores. Você sabe quais são as atividades que mais trazem verdadeira satisfação e sentido para você? É sobre isso. Realmente entender com ferramentas o que que realmente conta para você na vida e o que que não conta. Você sabe realmente qual é o teu propósito, o que que te motiva a viver plenamente, a viver aquela vida que vale a pena ser vivida? E aí que é o detalhe, meus caros. Você precisa identificar, você precisa aceitar, planejar e agir. Porque a felicidade, ela além de ser o equilíbrio do passado, do presente, do futuro, ela tem relação com construção. Ela não é uma coisa que cai do céu, não. Você constrói a sua felicidade, você constrói a sua obra, tijolinho por tijolinho. Mas primeiro você precisa saber. E aí você vai construindo ela. Faz sentido? Segundo item, gente, olha só, é relacionamentos. Eu falei para vocês agora sobre as suas conexões. Como é que você pode cultivar melhores relações, mais saudáveis, mais significativas? Você tem pessoas que você pode contar nos momentos difíceis? Você realmente tem? Se você não está tendo isso, é importante construir isso. E para construir isso, gente, é sobre semear a relação, é sobre plantar, é sobre adubar, é sobre cuidar, é sobre investir tempo e energia. Você está cercado de pessoas que te inspiram, que te colocam para cima, que te apoiam? Como é que você pode melhorar a tua comunicação e tua empatia com os outros se você é uma pessoa que tem dificuldade? É assim que se constrói uma felicidade. Arrumando isso. Se isso não está legal, vai aprender, vai treinar. É sobre treinar cada uma das coisas. Tá entendendo? É isso. Olha lá. Terceiro. Ó, professora Marlene. Beijo, seja bem-vinda. Saúde e bem-estar. Como é que tá isso? Já pensou? Você está cuidando do teu corpo, da tua alimentação, do teu sono, das tuas atividades físicas? Está tá tudo adequado ao teu perfil, à tua idade, ao teu ritmo? Como é que tá isso tudo? Hã? Você tem momentos de descanso? Tem momentos de lazer que são suficientes para sua rotina? Porque se isso não estiver legal, a tua felicidade fica um pouco mais complicado. Você pode construir isso, você pode montar isso, você construa isso. Você pratica autocuidado, você cuida da sua saúde mental, você busca isso de forma consistente, disciplinada, semanal. Como é que você está lidando com o estresse, a ansiedade, os detalhes aí de saúde mental e emocional, os desafios do dia a dia? É assim que você faz para construir uma vida feliz, gente. Cuidando disso tudo. Então, olha só, autoconhecimento e propósito, relacionamentos e conexões, saúde e bem-estar. E agora, gente, quero falar dos últimos três que eu peguei aqui com a pesquisa. E aí é um desafio, você sabe que professor falar em uma única hora é uma correria, né? Tenho 20 minutos ainda. Gente, quarto elemento, como construir uma vida feliz? Realização pessoal e profissional. Meus caros, não está no gibi. As pessoas que eu encontro que não estão satisfeitas com o trabalho, com o estudo, com o que faz da sua vida. Não está no gibi. Gente que tem 50, 60 anos, fala, hack, eu não sei para que que eu vim no raio dessa vida. Poxa, vamos arrumar isso então. E olha que sensacional, gente. Nós somos movidos a isso. Isso é importante, é da raça humana. A pergunta é aqui, para responder se você tem, se você pode construir uma vida feliz. Eu tenho objetivos claros, definidos, de curto, médio e longo prazo? Eu tenho isso? Se eu não tenho, fica mais difícil de ser feliz. E vocês aprendem aqui, ó, quem faz meus trabalhos aprende a fazer isso. Inclusive, nas lives que nós fizemos aqui ao longo de todos os tempos, nós fizemos isso tudo, aprendemos até como comunicar de forma neurologicamente correta para o teu cérebro, né? Como é que é uma meta? Você consegue equilibrar a tua ambição, o teu bem-estar emocional? Ó, Fernanda aí, seja bem-vinda, minha querida.
Você está sentindo que você está evoluindo, que você está aprendendo constantemente, porque olha só, gente, os problemas vão acontecer o tempo todo. Mas se você está conectado com aquilo que é para ti, que é o teu propósito, que você ama de verdade, fica mais fácil de levar. Fica mais fácil. Quinto elemento, espiritualidade. Será que você tem uma prática espiritual, filosófica, enfim, que te sustente emocionalmente? Isso tem alimentado o teu sistema? Como é que está isso? Você costuma refletir, ser grato à vida? Você costuma se conectar com algo maior que você, agradecer, pedir até, orar de algum formato para o seu Deus, seja a sua natureza, ou seja alguma fé, sei lá, o seu propósito, o que que é? Perceba, meus caros, que ao longo das lives que eu tenho feito aí já há 12 semanas, eu acho, ou 11 ou mais, todos os elementos nós abordamos aqui. Nós falamos sobre relacionamentos, nós falamos sobre gratidão, nós falamos sobre metas, nós falamos sobre liberdade, autonomia, realização, propósito, conexão. Tá tudo aí para pegar e evoluir. E o resultado dessa amálgama de elementos aí é sobre construir uma vida feliz, porque no fim das contas, é isso que nós buscamos desde o início da nossa vida. Tudo é feito por e para querermos um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente querer se conectar com isso. Mas o importante é que você entenda isso. Não é só conquistar, mas é buscar, é o processo, é o meio, é o caminho. E aí nós vamos para o último elemento, que é liberdade e autonomia. Será que a tua liberdade, as tuas escolhas, elas estão alinhadas, tá, com os teus valores? Você está alicerçado de forma harmônica, congruente com aquelas coisas que são para você? Você consegue dizer não àquilo que te faz mal, mesmo que seja difícil? Hã? Como é que você pode conquistar mais autonomia na sua vida pessoal e profissional, aliado a esse propósito teu? Porque, gente, olha o que nós estamos falando aqui. A felicidade ela não está na linha de chegada, ela não está no fim do tubo. Ela é o processo. Ela é todo santo dia. Ela é você, ao dormir, agradecer porque você teve coisas legais relacionadas a você estar fazendo aquilo que você ama, conectado com pessoas, trabalhando a tua realização pessoal, tua relação profissional, trabalhando o teu autoconhecimento, o teu propósito, a saúde, o teu bem-estar, é alimentar esse sistema todo. E ao acordar também agradecer. É sobre você construir sonhos. É sobre você resgatar sonhos que estavam perdidos, que tinha abandonado. É sobre você buscar e não abandoná-los. É você continuar atrás disso, sempre. Porque isso, meus caros, isso nos fortalece, isso nos deixa mais felizes, isso nos deixa inabaláveis na busca do que é o teu. A Rita aqui, seja bem-vinda. Então, essas perguntas que eu coloquei aqui para essas 6 forças, elas são as principais que vão responder como é que você pode construir uma vida feliz. É fazendo isso. Hack, mas eu não sei o caminho. Nós temos alguns caminhos aqui bem bons, por sinal. Se não, você pode buscar outros trabalhos, mas busque e faça. Busque e faça. Não fica terceirizando e deixando para outros. De verdade. Meus caros, eu quero abrir agora para perguntas e considerações. Sintam-se à vontade, tá? Se vocês quiserem, vão mandando perguntas. Enquanto eu faço uma recapitulação aqui da nossa live Masterclass. E quem chegou atrasado, depois eu peço que assista o início, porque olha só, nós iniciamos fazendo uma discussão sobre o que é a felicidade, o que ela significa para você. E será que todo mundo tem felicidade? Porque a gente começou a entender que existe um programa mundial aí de que todo mundo nasceu para ser feliz. E justamente ao contrário, não, todo mundo tem o direito, sim, não é de ser feliz, mas é de buscar a felicidade. E que o contrário disso tem gerado uma série de problemas mundiais, que tem pessoas que acreditam piamente que elas nasceram para ser felizes. Não, 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 não. Felicidade são instantes, são momentos, e que se conectam muitas vezes com o passado, com o futuro, mas é especialmente sobre o presente, de viver um processo, a dádiva da vida.
E aí eu apresentei para vocês alguns estudos que nos explicam melhor o que é felicidade. Falei para vocês sobre duas obras, sobre a felicidade na ótica do marketing, que eles vendem de uma forma enganosa para a gente, que nós precisamos ter e conquistar certas coisas para serem felizes, e que essa obra ela confronta e conversa totalmente com a obra do Jeito Harvard de Ser Feliz, que ela fala, ó, você não tem que conquistar algo para ser feliz. Na verdade, é ideal que você seja feliz para conquistar algo, cientificamente comprovado. E, infelizmente, muita gente caiu no enredo de que você só pode ser feliz depois que casar, que tiver filho, que se formar, que comprar casa, que, enfim, não. Mas esse é o formato que foi colocado, e porque existe uma técnica ou várias técnicas de marketing que vão nos colocar e sempre vender um negócio chamado insatisfação. É isso que eles vendem. Porque é uma obra que nunca está completa e você fica lá vivendo aquilo o tempo todo. Ai, 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 nunca é suficiente. Não é isso. Não é. Não é. Então, esse foi o primeiro estudo. O segundo que eu apresentei para vocês foi sobre a curva em U, né, sobre a felicidade, onde a gente mostra as faixas etárias, as suas responsabilidades, os seus momentos, e que, para a grande maioria dos países, o maior pico de felicidade está entre nos 25 anos, naquela fase inicial de carreira, e nos 65 anos. Mas que nos 45 é uma tendência, naquela crise da meia-idade, de ser exatamente o oposto. E eu explico um pouco sobre isso para vocês. E aí, por fim, eu faço uma abordagem do maior estudo de longevidade que nós temos no mundo e que dá seis elementos para as pessoas serem felizes, mas que um dos mais fortes que existe, um estudo de quase 100 anos, né, começou em 1938, que boa parte da felicidade tem relação com um negócio chamado relacionamentos. Quem são as pessoas que estão conosco e que elas fazem conosco o tempo todo. Então, se você não assistiu tudo isso, quando tiver no feed, volta lá, assiste e cresce aí nesse processo, tá? Pessoal, já que não tem perguntas, né, e não tem colocações, eu quero colocar algumas frases aqui para vocês que eu acho sensacionais sobre felicidade. E uma delas é do Dalai Lama, que ela diz o seguinte, ó: a felicidade não é algo pronto, ela vem das suas próprias ações. Lembrando bem, né? Nós é que construímos ela. Não cai do céu, não é milagre. Como diria um amigo meu, não é feitiçaria, é tecnologia. É sobre buscar algo e construir todo santo dia, tá? Quando eu falo de saúde, é porque realmente sono, alimentação, exercício físico também ajudam nisso aí, tá? Abraço, perdão, gratidão, tá tudo ali. O Mark T, né, diz o seguinte, ó: quem quer que esteja feliz tornará os outros felizes também. Olha que sensacional. Quem quer que esteja feliz vai deixar os outros felizes também. Vamos pensar aqui um pouco fora da caixinha, sendo menos egoísta. Só isso já não seria um bom motivo para você buscar a felicidade constantemente? Quanto mais feliz você é, mais pessoas você deixa feliz. E, sinceramente, seguindo um outro grande mestre que eu sigo, a melhor forma de ser feliz é fazer os outros felizes. Então, é uma corrente do bem, né? O sorriso que você dá, que você emana, é o que você recebe. E aí eu tenho mais duas frases aqui. Uma de Aristóteles, que diz que a felicidade é o significado e o propósito da vida, o objetivo e o fim da existência humana. Nós nascemos buscando isso, é diferente. De todos os seres vivos da natureza, a gente tem essa busca. Só que às vezes as pessoas não sabem quem são, do que são e o que querem. E aí não conseguem acertar exatamente esse alvo. E o Albert Einstein diz o seguinte: se você quer viver uma vida feliz, te amarra a uma meta. Não amarre-se a pessoas, exatamente só as coisas. Busca fazer aquilo que é teu e faz acontecer. Gente, eu sempre separo algumas obras. Se alguém quiser depois informações de outros livros, outros estudos sobre felicidade, eu passo aqui para vocês, tá? Mas do lado de cá, eu quero dar minha gratidão pela presença de vocês e agradecer a nossa audiência aí do dia de hoje. Por favor, volto a falar.
Curtam, comentem, compartilhem. Esse é um grande presente que vocês podem me dar e vão me ajudar, vai me ajudar muito. Beleza? Beijo no coração. Ótima quinta para vocês. Vejo todos quinta-feira que vem com um novo tema surpresa. Bora lá crescer e evoluir. Valeu, tchau, tchau.